Quando a gente avança no Novo Testamento, eu vou trazer aqui 3 exemplos, mas esses exemplos também podem ser identificados em outras epístolas, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo para a gente de Romanos, Efésios e a primeira carta de Pedro. Mas você consegue observar isso também em Colossenses, você consegue observar isso também na primeira carta de João, tá bom? Então, olha o que diz ali para a gente, ó. Em Romanos, a gente percebe que a partir do capítulo 12 começam as exortações éticas, morais do cristão, tá bom? Então Paulo vai dizer, ó, não vos conformeis com este século, tá certo? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois lá no verso 9 ele vai dizer, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Depois ele vai dizer no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, colocando o meu irmão num lugar de honra maior do que o meu, tá certo? Exaltando ele mais do que a mim. Depois ele vai dizer em Romanos 13, verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, Paulo ele vem com uma série de exortações aqui, que a gente pode entender que são o quê? É a vida cristã, é o processo de santificação, tá certo? Amem ao outro, né? Sejam submissos às autoridades, né? O amor seja sem hipocrisia, tenham os outros em questão de honra a mais do que a nós mesmos. Então ele vem com uma ética moral aqui, uma ética cristã, que são imperativos para nós. Nós temos que cumprir isso, tá certo? Nós temos, como cristãos, que cumprir aquilo que está escrito. Lá em Efésios, ele também vai dizer, lá no capítulo 5, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Depois, no verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois ele repete a ideia de que filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, de novo, vários imperativos, várias exortações do que? Do viver cristão, tá certo? Você tem que cumprir algumas coisas, você tem que viver de uma determinada maneira. Em 1 Pedro, ele vai repetir ideias muito semelhantes também. Ele vai falar lá, ó, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, ou como as autoridades, etc. Depois, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vai dizer, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Parece até uma cópia, né? Um de um para o outro. Mas eles vão se repetindo ao longo das epístolas. Em 1 Pedro 3, capítulo 1, ó, de novo, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. As mulheres gostam desse verso, né? Para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Depois vai dizer, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, todas essas exortações, todos esses imperativos, são, vamos dizer assim, mandamentos que o cristão ele precisa cumprir. E faz parte da santificação do cristão, tá bom? Só que a gente tem que lembrar aqui que todos esses textos que nós colocamos aqui, só para exemplificar, são cartas. E a carta, ela segue uma lógica, ela segue um fluxo, tá certo? Ela tem saudação, depois ela tem o seu conteúdo e depois ela tem conclusão. E o que a gente observa aqui nessas cartas apostólicas é que todas essas exortações de como viver uma vida de justiça, elas estão no final da carta, tá certo? São recomendações finais, lembrando os cristãos como que eles têm que viver a vida enquanto eles estão aqui na Terra. É uma lembrança para eles. Mas por que isso, tudo que é dito, faça isso, faça aquilo outro, haja dessa maneira, cumpra isso,
está no final. Lembra, a carta ela segue um fluxo lógico. Se eles estão no final, é porque lá no começo foi dado o fundamento pelo qual o cristão deve viver dessa maneira. E quando a gente olha o fundamento que foi colocado no princípio de cada uma dessas epístolas, olha o que está escrito lá. Vamos ler aqui, ó. Romanos 1, 16, 17. Lê pra gente, Pretinha, Romanos 1? Eu vou separar aqui Efésios. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Por que que o cristão, ele tem que viver dessa maneira, não se conformar com este século? Por que que o amor tem que ser hipocrisia? Como que ele consegue cumprir todas essas coisas? Olha o fundamento que está lá em Romanos. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo, no princípio da carta dos Romanos, ele fundamenta tudo que ele vai escrever depois. Qual que é o fundamento de tudo isso que ele escreveu na carta de Romanos? E qual que é o fundamento para que nós cheguemos a cumprir isso tudo que está aqui descrito? Porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus quanto dos gentios. Tá certo? Então, ele não se envergonha o quê? Do evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de que Cristo morreu no nosso lugar, de que Cristo nos justificou. E essa morte expiatória do Salvador é o poder de Deus para a nossa salvação. É o poder de Deus para que a gente possa o quê? Cumprir o que ele escreve no final da carta. Paulo, ele fundamenta no princípio como que a gente pode cumprir o que está escrito no final. Como que a gente pode obedecer? Como que a gente pode ter um amor sem hipocrisia? É o poder do evangelho. É o poder da cruz de Cristo. É o poder do Salvador. É esse poder que nós aceitamos pela fé que nos leva a viver essa vida em conformidade com a vontade de Deus. Não existe outro. Já foi fundamentado lá no princípio. Nosso fundamento é quem? É Cristo. E é interessante que muitas vezes as pessoas, né, a gente pega assim, as pessoas elas vão pregar os textos bíblicos. E elas pregam essa última parte das cartas. E fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mulheres, sejam submissas ao marido. Marido, amem as vossas esposas. E eles pregam isso e se esquecem que o fundamento para que isso seja real na vida do cristão, qual que é? É a boa nova do evangelho. É o poder de Cristo. É isso que muda a vida. É isso que transforma e nos leva à obediência. Então a gente não pode esquecer, jamais, que toda obediência, toda justiça que nós quisermos cumprir, precisa estar fundamentado em Cristo, na sua salvação, na boa nova do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E aqui, quando Paulo utiliza, né, a palavra poder, é a mesma palavra que dá origem à dinamite, né? Ela explode, ela acaba com tudo, ou seja, é aquele poder que é magnífico, que transforma a vida, que explode o coração endurecido pelo pecado e permite que um coração de carne seja colocado no lugar. Esse é o poder de Deus. Lá em Efésios, olha o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3 e 8. Paulo, no final, ele vai falar, mulheres sejam submissas, marido, amai as vossas mulheres, filhos, né, obedeçam aos pais, tudo. Como que a gente cumpre isso? Como que a gente pode obedecer dessa maneira? Lá no capítulo 1, no verso 3 a 8, ele dá o fundamento. Olha o que está escrito lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, de que maneira então nós podemos obedecer e cumprir tudo aquilo que é proposto pelo apóstolo? O fundamento está aqui. É Cristo, é a redenção que nós temos nele. Porque somente a redenção que nós temos em Cristo, nosso Salvador, é que permite que nós recebamos as bênçãos derramadas do céu. Que nós recebamos um espírito na nossa vida, que vai nos levar numa obediência, que vai nos levar à justiça completa. Tá certo? Então, existe o fundamento. O fundamento é Cristo.
Da mesma maneira, em 1 Pedro, tá com ele aí, Pretinha? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Olha lá. De que maneira nós podemos cumprir aquilo que o apóstolo pede? Sujeitai-vos, inclusive às autoridades, né? Aos reis, sejam os servos submissos, etc. Como que a gente pode obedecer a tudo isso? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, olha lá, qual que é o fundamento da obediência, do serviço do cristão, da sua justiça? A morte e ressurreição de quem? De Cristo, do nosso Salvador. E ele traz para a gente aqui, ó, vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante o quê? A fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Em quem? Em Cristo. Nós só podemos obedecer plenamente, corretamente. Nós só podemos ter uma justiça que excede a dos fariseus mediante a fé. Porque essa fé no Salvador nos comunica poder para obedecer não a letra da lei, mas o espírito da lei. Não é triste quando às vezes a gente vê pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e aos olhos das pessoas, elas são pessoas perfeitas, elas cumprem tudo certinho, fazem tudo certinho. Têm o zelo sem igual pelas coisas do Senhor, mas não tem amor no coração. É incapaz de ter misericórdia e compaixão. Por quê? Aprendeu a guardar a lei, aprendeu a obedecer a lei, aprendeu a viver de acordo com os costumes e com as regras. Mas o coração não experimentou o poder da salvação que vem de Cristo, que vem da cruz do Salvador. O coração não foi quebrantado, não foi lançado no chão, não foi regenerado. É nesses casos que a gente vê, né, que nós teremos muitas surpresas, né? De pessoas que muitas vezes nós falávamos, vai estar no céu com certeza, mas teremos, né, o dissabor, enquanto outros também, as quais a gente fala, esse não entra de jeito nenhum, mas ali teve um coração regenerado, transformado pelo poder de Deus. Portanto, o fundamento da nossa justiça, meus amigos, precisa ser Cristo, precisa ser a cruz do Salvador. Como que nós podemos, então, ter prazer no cumprimento da lei? Como nós podemos ter prazer no cumprimento da justiça? Contemplando o nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem outra maneira de obedecer a tudo que é proposto na palavra de Deus se não for por amor a Cristo. Se nós não amarmos o nosso Salvador, não reconhecemos aquilo que ele fez por nós, quando ele nos justificou, nós também não teremos prazer em viver uma vida de justiça. A nossa vida de justiça será um fardo, será um peso. Nós iremos ali obedecer porque fomos ensinados, porque somos disciplinados, mas não iremos obedecer porque fomos transformados. A única maneira de ter prazer no cumprimento da lei de Deus é reconhecer que Cristo, ele nos capacita. Ele entregou tudo para que nós pudéssemos ter essa nova vida. É esse amor que deve motivar a nossa obediência, e não nada, né, fora disso.